como que eu faria se eu fosse o meu aluno hoje, e eu vou dar esse depoimento como aluno sou e sempre serei, tá? Então, eu descobri um profissional que sabe muito mais do que eu. Poxa, Igor, você comprou um curso para uma certificação financeira? Sim. Tá certo? Por quê? Porque ela está num nível acima do nível que eu estou. Então eu preciso encontrar um profissional que saiba mais daquele tema do que eu e que saiba ensinar aquele tema adequadamente para mim. Eu sou um autodidata hoje? Eu sou. Eu posso pegar esse material sozinho? Posso, mas eu já falei que eu gosto de comprar tempo. Então, eu fiz um investimento num treinamento para ampliar o meu leque de certificações, até mesmo, quem sabe, amanhã, para eu dar um curso preparatório dessa certificação e como que eu vou me planejar e como que eu já estou fazendo para isso acontecer. Eu não tenho condições de estudar diariamente, não tenho, tá? Mas eu não posso não estudar no mínimo 3 vezes por semana, tá certo? Porque senão o meu objetivo vai ficar muito distante, tá? Então eu estou me programando para estudar 3 vezes por semana, pelo menos, 5 horas da manhã. Por quê? Porque 3 horas da tarde, 4 horas da tarde já deu tempo de acontecer algum problema, tá certo? 5 horas da manhã não deu tempo, tá? Então, começo 5 horas da manhã, vou até ali umas 7h30 no máximo, tá? Durante esses 3 dias da semana, tá? Eu vou fazer isso. Vou fazer o que também? Quando eu sentir que eu absorvi já 60% do conteúdo, eu vou começar a exercitar, tudo bem? Então, sempre eu faço isso. Quando eu já senti que absorvi entre 50% e 60%, aí eu começo a exercitar. Por quê? Porque o nosso psicológico, ele vai contra também. Se eu estudo 30% a 40% e vou fazer um simulado com 100 questões, eu vou me frustrar, porque eu não vi ainda aquele conteúdo, né? Então, eu costumo fazer assim, tá? E o que mais? Traçar um objetivo muito claro de em quanto tempo eu quero que aquilo ali aconteça, em quanto tempo aquilo ali precisa acontecer. E aí eu programo a minha rotina de estudos para fazer aquilo acontecer naquele período. Lembrando, né, que não dá para você ganhar sempre alguma coisa, em alguns momentos você tem que perder. Então, eu vou perder alguma coisa nesse período. Eu posso perder um churrasco, eu posso perder um batizado, eu posso perder um happy hour, né? Um happy hour, mas eu não vou... Happy hour foi bom, né? Happy hour. Eu sempre erro, happy hour, pronto, happy hour. Então, eu vou perder alguma coisa, mas para ganhar, você, em alguns momentos, você tem que abrir mão de alguma coisa. É isso aí. Bom, vamos lá. Hoje eu falo com tranquilidade, tá? A gente está batendo aí 5.200 alunos aproximadamente aprovados e eu falo com tranquilidade. Quem não passa é porque ele pecou em algo, tá certo? Não que eu seja bom a esse ponto, né? Mas eu dou direcionamento e, pô, são 14 anos praticamente ensinando isso. Então, o aluno que não passa, ele sabe, é impressionante. O aluno me manda mensagem para o professor, não passei, mas eu não passei. Ele já complementa, ele nem deixa eu falar. Eu não passei por quê? Porque eu não dediquei o tempo que eu deveria. Eu não passei porque você falou para não voltar nas questões para corrigir e eu voltei. Eu não passei porque na última semana eu relaxei, porque eu estava extremamente nervoso, parei de fazer, não fiz mais simulado, ou fiz demais e acabei decorando os simulados e chegou na hora da prova, não caiu nada igual ao simulado. Então o aluno já sabe o que aconteceu para ele não passar, tá? Mas hoje eu falo com tranquilidade que o equilíbrio emocional é a principal causa para você não passar em uma certificação financeira, desde que você tenha plena consciência que fez a sua parte. Você estudou, você dedicou 1 hora, 1h30, 2 horas por dia ali para rever o conteúdo, você praticou, então não tem como, tá? Não tem como, senão a gente não tinha esse grau, esse percentual, né, de alunos aprovados. Então, quem não passa hoje é porque ou se cobra muito, tá? Ou não fez o cronograma de acordo com o que a gente direciona, ou o equilíbrio emocional está bastante fora
da realidade, sabe? Tem aluno que durante a semana da prova está tirando 90%, 95% do simulado, chega na prova faz 50%. Por quê? Porque o cara, na hora de entrar na sala, ele travou. Ele travou e deu aquele branco, e aí começa a responder as questões do jeito que Deus manda, agradece e chega no final, obviamente, não tem o sucesso. Mas por quê? Porque não conseguiu equilibrar esses pratos que ele tem que equilibrar, principalmente naquele momento que está chegando o exame. Bom, essa questão de família e apoio, eu bato muito nessa tecla, né? Bato muito nessa tecla. De que sem o apoio da família, você não vai conseguir nada, na verdade. E por incrível que pareça, eu sei de muita gente, muitos alunos, que estão estudando para a certificação e a família não está sabendo, né? Aí me diz, como que você vai conseguir chegar em casa à noite, seu filho, tua esposa, teu marido esperando, e você vai ter que tirar um tempo da rotina ali que você vai ter com eles para você estudar. Então isso tem que ser muito bem alinhado. Você vai ter que chegar para o teu filho, para tua esposa, para o teu marido, para tua namorada, olha, eu tenho um desafio pela frente, tá? Mas esse desafio vai fazer o papai ganhar mais, e quando o papai ganhar mais, poxa, a gente vai usar isso para poder viajar, eu vou conseguir comprar um videogame melhor, enfim. Então, vocês ajudam o papai, ajudam a mamãe nesse período, que é um período curto, mas vai ser muito importante para o papai e para a mamãe? Sim. Então, esse alinhamento precisa acontecer, tá? As mulheres têm um desafio ainda maior, porque elas fazem muito mais coisas do que nós, tá? Então, muitas ainda têm que chegar em casa, ainda tem que resolver lá a lição de casa dos filhos, ainda tem que dar um apoio, né, para a família, enfim, né? Então, as mulheres têm um desafio ainda maior. Mas olha que interessante, né? As mulheres têm um desafio maior, têm um tempo muitas vezes menor, mas se a gente for fazer Nós fizemos já esse estudo um tempo atrás, nossa proporção hoje de alunos é de 80-20, quase um Pareto aqui. 80% mulher e 20% homem. Então, olha que louco, né? Elas com mais desafios, mas os porquês delas são muito mais fortes do que os nossos. Então, a mulherada arrebenta e elas são quase que unanimidade, não só nos meus treinamentos. Eu faço muito curso, né? Então eu vejo que as mulheres estão buscando ficar cada vez mais preparadas, né? Então, elas, quando pegam para fazer, realmente ninguém segura. Poxa, não ter ânimo para estudar, caramba. Vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntas para quem não tem ânimo para estudar. Quanto você ganha hoje? Está sendo suficiente? Tá? Com uma certificação a mais, você pode ganhar quanto a mais? Hoje a gente está falando de um profissional que tem uma CPA 10, por exemplo, que tem uma faixa de renda ali entre 2 e 4 mil reais no mercado financeiro, dependendo do cargo que ele está. É algum diferencial? Nenhum, é obrigação. Um profissional de CPA 20 já tem condições de ganhar entre 4 e 10, tá certo? Depende do cargo que ele está também, da posição que ele está. Mas ele está preparado para um cargo de 10 já. Um profissional CEA, eu não conheço ninguém hoje que tenha a certificação CEA e que está em um cargo que exige os conhecimentos de um CEA que ganha menos do que 5 dígitos. Então, essa falta de ânimo para estudar, eu entendo que o bancário, o profissional do mercado financeiro, ele chega arrebentado à noite. Então, se essa falta de ânimo for por cansaço, a minha recomendação é que você comece antes do sol nascer, tá certo? Agora, se essa falta de ânimo é por falta de vontade, aí você tem um problema sério, tá certo? Por quê? Porque é muito provável que você tenha, além, né, da dificuldade para conseguir fazer isso acontecer, é muito provável que você tenha outros tipos de dificuldade também, como perder o emprego, por exemplo, né? Porque não está brincadeira. Hoje em dia a cobrança está acontecendo pelas razões que vocês devem já ter visto em diversos vídeos meus aqui, né?
Bom, para quem está faltando equilíbrio emocional nesse momento, eu tenho algumas recomendações, tá? A primeira, eu sempre falo isso para meus alunos, não dê importância para a prova mais do que ela merece, tá certo? Então, o que significa isso? Poxa, Igor, então eu tenho que tratar isso com leveza? Sim, com responsabilidade, mas com leveza. Por quê? Porque uma prova não é mais, e nunca vai ser mais importante que a sua saúde. Não é e nunca vai ser mais importante que a sua família. E não é e nunca vai ser mais importante que você. Então, tem muito aluno que dá mais importância para a prova. Pô, já tive aluno que desabafou comigo, professor, eu quebrei o pau na minha casa aqui. Briguei com todo mundo, porque eu não estava conseguindo estudar tal. Cara, piorou. Porque agora ele não vai conseguir estudar e deixou todo mundo triste lá, todo mundo que torce, que ama, né? Ele deixou todo mundo triste. Tem um livro que eu gosto muito, de Daniel Goleman, que é o livro Inteligência Emocional. Eu indico esse livro para muitos alunos. E esse livro vai te dar muitas razões e muitas dicas de como manter esse equilíbrio. Tem outro livro que eu gosto muito, do Dale Carnegie, que chama-se Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Basicamente, esse livro te ensina a aceitar o pior que pode acontecer em alguma determinada situação. Aceitar mentalmente, psicologicamente e emocionalmente o pior que pode acontecer. E depois disso, você se prepara, né, para que aquilo não aconteça, tudo bem? Mas você já aceitou, beleza? O que é o pior que pode acontecer, né, para você que não tirou a certificação, foi pressionado? O que é o pior que pode acontecer? Cara, o pior que pode acontecer é você perder o emprego. Legal. Perdeu a perna? Perdeu um pedaço do braço? Né? Perdeu um dedo? Não. Tá certo? Então, aceitou isso. Lógico, eu não estou falando para você aceitar que você vai perder o emprego. Não. Mas para você deixar aquilo mais leve. Porque se você for para a prova com a certeza que se não passar você vai perder o emprego, você não vai passar. É esse o detalhe. Como que você trabalha a ansiedade, principalmente nos momentos que antecedem a prova? Como que você lida com essa ansiedade? Primeira coisa, né? De 0 a 10, quanto você fez da sua parte? A galera que se cobra muito, esse vai ter um problema na hora da prova. Porque ele vai sempre achar, de 0 a 10, quanto que ele fez a parte dele, ele vai dar nota 6 no máximo. Né? Mas vamos lá, para de se cobrar um pouco e vamos ver como que foi esse movimento até o dia da tua prova. Não, Igor, eu me dou nota 9. Então tá bom, então você pode ter a certeza que a sua parte você fez. Como você melhora a tua ansiedade um dia antes? Não ficar estudando até tarde. Então, no dia antes, um dia antes, né, o dia que antecede a prova, eu falo para meus alunos, para 8 horas da noite e vai fazer alguma coisa que você gosta. Vai jantar com a tua família, vai relaxar, vai fazer alguma atividade física se você gosta, vai tomar uma cerveja se você gosta, né? Mas até umas 8 horas da noite. Por quê? Porque vai chegando próximo, você vai começando a esquecer as coisas, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, no dia que antecede a prova, estudar no máximo até umas 8 horas. E no dia da prova? No dia da prova, a primeira coisa é você se programar. Eu já tive aluno que perdeu a prova. Por quê? Porque ele não contabilizou adequadamente o período, o tempo para ele chegar no centro de prova. E aí, o que acontece? A ansiedade já começa ali. Então, a pessoa já está no trânsito, falta 40 minutos pelo GPS dela ali, pelo Waze dela, falta 40 minutos para ela chegar e a prova vai acontecer daqui a 30 minutos. Acabou. Entendeu? Então, programação se programa para estar no centro de prova 2 horas antes. 2 horas antes. Por quê? Porque aí algum imprevisto que aconteça, você furou um pneu, você vai estar mais tranquilo. E no momento da prova, tem questões de nível 3, de nível 2 e de nível 1. O que é a questão de nível 1? É a questão fácil. Você bateu o olho, cara, não perde tanto tempo com ela. Responde a questão de nível 1 e vai para frente. Igor, mas na sequência da questão de nível 1 apareceu uma questão de nível 2. O que é essa questão de nível 2? Ela é fácil, você conhece o conteúdo, mas é uma questão longa. Vai ter muito texto. Poxa vida, deixa ela para um segundo momento. Vai achando as questões de nível 1.
Putz, achei uma questão de nível 3. O que é questão de nível 3? Cara, você não sabe. Ou você não lembra perfeitamente daquele conteúdo. Essa é a questão que você vai deixar por último. Então, vai com todas as questões de nível 1, isso vai dar um poder para você, vai dar ali uma autoconfiança, que vai ser muito importante. Depois você vai marcar aquelas questões que você não respondeu, ou que você escolheu a alternativa A, só para você ir para frente. Depois você vai voltar só nela. Beleza? Qual que você vai responder agora? Questões de nível 2, tá certo? Responde as questões de nível 2 e, por último, e se der tempo, as questões de nível 3. O que acontece? Eu comecei a fazer a prova e já tenho uma questão de nível 3. Eu vou perder 40 minutos nela. E quem é ansioso, perfeccionista, ele vai ficar naquela questão. Ele vai ficar 10, não vou ficar 40, obviamente, mas ele vai ficar 5, 6, 7 minutos. Só que aí ele vai desanimar, porque ele vai achar que todas as questões vão ser daquele nível. Tá certo? Então, são algumas dicas para melhorar essa ansiedade, tá? E, se for absolutamente necessário você entender que você precisa, eu já tive aluno que foi buscar ajuda profissional. Chegou num nível de estresse, de ansiedade, por conta da pressão que ele esperou chegar aos 45 do segundo tempo para ele tirar a certificação, ele precisou buscar ajuda profissional para ter um acompanhamento durante aquele período, tá certo? Então, espero que você não chegue a esse ponto, mas se chegar também, nunca é demais pedir ajuda. Poxa vida, para quem quer crescer no banco, hoje o banco está precisando de um profissional eu não vou chamar de multitarefas, mas de multi-habilidades, tá? Então, se eu fosse hoje procurar uma vaga no mercado financeiro, se eu precisasse voltar para o mercado financeiro, tá? As habilidades que eu entendo que eu precisaria, tá? Habilidade comercial, isso é fato. E não significa que você vai precisar vender algo. Você pode trabalhar num cargo interno hoje, mas os cargos comerciais do mercado financeiro são os que mais pagam. Tá? E essa habilidade comercial, ela não é somente para o mundo externo. A habilidade comercial é para você saber se vender também, até mesmo para a tua liderança. Tá? Então, a habilidade comercial. Então, e hoje, estudar sobre vendas. Né? Não é simplesmente você achar que já é bom em vendas e... Né? Hoje em dia, para você ser cada vez melhor em vendas, você tem que estudar vendas. Vendas é um processo, vendas não é um dom, vendas é um processo. Fico o pé da vida quando as pessoas falam, nossa, você tem o dom, né, de alguma coisa. Poxa vida, isso aí tira todo o mérito daquele... Às vezes eu dou uma palestra, né, e falo, pô, você tem o dom da palavra. Não, velho, não tem o dom de nada, cara. Papai do Céu mandou com um dom de não parar quieto e de buscar sempre o melhor para mim e para minha família. Então, isso me fez ter outros dons, mas que foram conquistados no decorrer do tempo. Então, para quem quer crescer no banco hoje, oratória, né? Então, você tem que estar preparado para falar em público. E o que é falar em público? Falar para mais de 2 pessoas já é falar em público. Então, oratória hoje é uma habilidade indispensável para qualquer profissional, não só do mercado financeiro, mas do mercado financeiro você vai ter que convencer de alguma forma. Né? Uma formação muito forte em finanças também. Você não sabe se você vai para o mundo da pessoa física, da pessoa jurídica. Então, uma formação em finanças, entender como funcionam as finanças de uma empresa, de um pequeno negócio, tá? Entender sobre linhas de crédito, enfim, e as certificações. Tá? Então, hoje um bancário sem certificações, sem as certificações mínimas da Anbima, né? Eu já vou trazer a CEA para esse mundo já. Certificação CEA, para mim, é uma certificação fundamental. Né? Nós optamos por, nesse momento, no CPA na veia, focar bastante a CPA 20. Temos vários alunos da CEA também, né, que nos procuram, mas nós entendemos nesse momento que a CPA 20 precisa de uma atenção para preservar empregos. Então, tem gente que pergunta, professor, você só vai da CPA 20 agora? A CPA 10 não tem feito muito mais sentido para nós, isso é fato. Você vai parar para estudar para a CPA 10, já estuda para a CPA 20. Por quê? Porque a CPA 10 é obrigação, não é nem um diferencial, mas a CPA 20 ainda tem um pequeno diferencial, tá? Mas a certificação CE deve ser buscada também por você. Por que nós estamos focando a 20? Porque tem muita gente perdendo o emprego e nós não queremos que isso aconteça. Então, nós tivemos uma pegada mais forte de CPA 20 ultimamente, aqui no CPA na veia. Para quê?
para preservar empregos, fazer com que as pessoas conquistem uma segurança para ela ter um fôlego a mais ali no mercado financeiro. Mas, se eu fosse profetizar, eu recomendo, tá, que um bancário hoje tenha uma certificação da SUSEP para entender realmente como vender adequadamente um produto de seguro, um produto de previdência, tá? Mesmo porque eu não sei se vai durar muito tempo o fato dos bancários comercializarem produtos que teria que ter a SUSEP para serem comercializados. Então, não sei se isso dura muito tempo. Então, acho que essa é uma certificação bacana para o bancário buscar. Uma certificação de CFP, tá? Que é a certificação de planejador financeiro, uma certificação internacional, tá? A certificação do agente autônomo, a certificação da Ancor, tá? Para o bancário que entende que vai precisar também daqui para frente se preparar para um plano B, caso ele tenha paixão por investimentos e queira atuar como agente autônomo de investimento, tá? E diversas outras que ainda devem surgir e que o CPA-NAVEM em breve também vai disponibilizar para os nossos alunos. Então, hoje um profissional ele tem que ser multi-habilidades, ele tem que entender um pouco de tudo. Obviamente que um profissional especialista em algo, ele sempre vai ter mais resultado, mas eu tenho que ser especialista em algo, mas conseguir conversar sobre todos os outros assuntos, tá certo? E hoje, para o profissional se destacar dos outros dentro do banco, o que ele pode fazer para sair na frente dos outros bancários? Bom, primeira coisa, você entender, e você pode fazer isso como? Perguntando. E é legal isso que eu vou falar, por quê? Porque eu já tive aluno que chegou pro chefe, eu vou chamar de chefe, porque nesse caso era chefe mesmo, não era líder, né? E chegou pro chefe falando assim, o que o banco espera de mim? Quais certificações eu já posso buscar para que o banco me valorize? E aí, né, teve um caso muito pontual de uma gerente que chegou para um aluno e falou assim, olha, a CPA 10 já é suficiente. Nem se preocupe em tirar a CPA 20, porque o banco não está pedindo para você nesse momento isso, tá? Então, hoje, um profissional que quer se diferenciar, ele precisa entender o que aquele mercado que ele está inserido está pedindo, tá? E isso vai muito de encontro com o seu objetivo pessoal, com o seu objetivo profissional. Então não adianta nada eu falar para você nesse momento que o mercado está pedindo para você se diferenciar as certificações financeiras, no mínimo as certificações da Ambima, se você já não enxerga o mercado financeiro na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, nesse momento, acho que é importantíssimo. E a pandemia veio nos trazer isso também, mostrar que o nosso tempo é o nosso ativo, o nosso bem mais valioso. Entenda o que você quer para a sua vida. Poxa, eu quero o mundo da pessoa física, eu sou apaixonado por investimentos. Então, CEA é o mínimo. Você tem que, depois da CEA, buscar CFP, buscar Ancor, porque você vai ter que se preparar para isso. Não, o meu mundo é o da pessoa jurídica. Eu quero ajudar pequenas e médias empresas a ter uma vida financeira mais saudável. Eu quero ajudar essas empresas com operações de crédito saudáveis. Então, você vai ter que estudar sobre finanças empresariais, buscar, de repente, um MBA em gestão financeira, em controladoria, para você entender profundamente como as finanças de uma empresa funcionam. Então, hoje, o profissional que não vai ter sucesso, esse eu já garanto para você que não vai ter sucesso no mercado financeiro. O profissional que não se atualiza. Então, se eu perguntar para você hoje, que trabalha no mercado financeiro, quanto está a taxa Selic, se você não souber? Quanto que está o PIB acumulado no último ano, pelo menos? Se você não souber. Qual que é a projeção da inflação? Se você não souber. Quanto está o dólar hoje? Você vai ser atropelado, você vai ficar para trás. Então, além de você ter um profundo conhecimento diário de tudo que está acontecendo com o teu país, você tem que estudar, voltar para uma sala de aula, caso tenha saído e caso não tenha sentado em uma cadeira escolar, ainda que seja no ambiente virtual, nos últimos 12 meses, volte imediatamente para a sala de aula. Um profissional hoje tem que estar muito preparado para dar e receber feedbacks. Eu acho que esse é o profissional que eu gosto de trabalhar, a pessoa que ama dar e receber feedbacks e aquela pessoa inquieta.
aquela pessoa que entende que ela ainda pode fazer muito pelo mundo que está à sua volta. Então, esse é o profissional que não está preocupado com a meta da capitalização dele. Ele está preocupado que se ele atingiu a meta, o que pode fazer para que o amigo ao lado dele atinja também. Então, um profissional desse vai valer muita grana no mercado financeiro. Então, a CEA eu já recomendo que tire a CPA 20 antes, tá? Mas é uma baita de uma certificação, tá abrindo muitas portas no mercado também, então a CEA é uma certificação fantástica que vale a pena você já emendar na sequência da 20, tá? Tem aluno que vai direto para a CEA? Tem, tá? Só que a CEA é o seguinte, galera, a hora que você carimbar a CEA no teu currículo, né, você tem um desafio muito grande. E a CEA, sem experiência, numa entrevista você pode, né, tá o que a gente chama de overqualified. Você está qualificado além do que deveria. Então tem que tomar cuidado só com isso, tá? Após tirar a CPA 20, como migrar para a área de investimentos? André, na verdade a CPA 20 vai abrir várias portas já, por exemplo, em agências bancárias, né? Uma coisa que poucas pessoas fazem, viu, André? Entra lá no site da Ambima e vê lá as instituições associadas, né? Você vai ver que tem uma porrada de instituição associada da Ambima que, tranquilamente, a sua certificação CPA 20 vai fazer muito sentido para essas empresas, para essas instituições do mercado financeiro. Então, tá? A CPA 20 abre portas que a gente fica muito preso ali, muitas vezes, aos bancões, aos bancos convencionais, mas a CPA 20 abre portas pra caramba, cara, né? Então, como que você migra? Migra mandando um currículo para uma empresa do mercado financeiro, tá? LinkedIn é uma baita de uma opção, tá? A CPA 20 te habilita para atuar em agências bancárias recomendando produtos de investimento. Fora do mercado financeiro, ela não tem tanto valor, tá? Vai te habilitar, vai te deixar preparado para conversar sobre investimentos? Vai. Mas ela não tem tanto valor, não vai dar para você operacionalizar. Ó, eu agora tenho o CPA 20, eu vou me transformar num agente autônomo de investimento aqui. Não vai, tá certo? Beleza? Muita gente também me pergunta, acho um negócio bem bacana. Professor, como que eu faço para conseguir meu primeiro emprego numa instituição financeira depois da CPA 20? Poxa, eu amo, né, e como gerente de um banco hoje, se ainda estivesse no mercado financeiro, eu amaria que alguém chegasse para me entregar um currículo presencialmente, sabe? Presencialmente. Ah, professor, já fui presencialmente numa agência bancária, não deram nem bola para mim. Assim como num funil de venda, você vai ouvir mais não do que sim. Mas não é por conta daquele não que você não vai vai desistir, né? Beleza? Então, vai pessoalmente. Nunca me esqueço, tá? Outro dia eu fui fazer fazer um processo seletivo. Pô, e conheci uma pessoa muito bacana. Falei, poxa, esse cara tem perfil para trabalhar aqui comigo. Entrei lá nas redes sociais, né? E aí tava lá a foto dele no Facebook, tava assim: fora Bolsonaro. Eu não tô nem aí se a pessoa gosta do Bolsonaro, se gosta do Lula, tô nem aí. Só que amanhã esse funcionário vai atender um cliente meu que ama o Bolsonaro. E aí, coincidentemente, pelo fato do meu cliente ter o telefone desse meu colaborador no celular, vai aparecer uma sugestão de amizade no Facebook, não vai? Tá tudo interligado, você sabe disso, né? E aí, o que vai acontecer? Esse meu cliente vai ver lá que o cara odeia o Bolsonaro. Então, não vai rolar, né? Beleza? Não vai rolar porque ideologias, enfim, não devem ser misturadas com redes sociais, tá certo? Principalmente se você está à procura de um emprego no mercado. Professor, não conheço o LinkedIn.
É um aplicativo, Rose do céu, que mundo que você tá, minha filha de Deus. LinkedIn é o Facebook do mercado de trabalho. LinkedIn é a rede social que mais contrata hoje em dia, a rede social mais vista por quem? Uma rede social profissional, beleza? Profissional. Então, entra lá, baixa imediatamente o LinkedIn, vai lá no YouTube, como montar um LinkedIn matador e manda bala, beleza? Então, conheça imediatamente, Rose, porque se você hoje está no mercado de trabalho e não conhece o LinkedIn, é como você está no mundo das cavernas, beleza? Então, entra lá com tudo e já faz um perfil matador no LinkedIn. Beleza?